Muito boa tarde, amigos do esporte. Está começando mais um programa Turma da Bola, Turma do Esporte, aqui no Canal 9. Os destaques de hoje. Vamos falar sobre o que o prefeito João Henrique deixa de legado para o próximo prefeito ACM Neto. Temos aqui representantes da Secretaria de Esporte do município de Salvador que vai falar a respeito disso. Também a Arena Fonte Nova, 87% das obras já concluídas. E as especulações de Bahia e Vitória, detalhes que você acompanha daqui a pouco aqui no Canal 9. Precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. A violência contra a mulher vai além das agressões físicas praticadas na maioria dos casos por seus parceiros. As ameaças, o constrangimento, o sofrimento físico, moral, sexual, psicológico e econômico também são formas graves de violência que deixam marcas profundas e precisam ser denunciadas. Se você é vítima ou conhece alguém, não tenha medo. Denuncie. Ligue 180 ou procure a Delegacia de Grupos Vulneráveis. Violência contra a mulher. Quanto mais você esconde, mais a violência cresce. De volta aqui no Canal 9 e a gente fica na expectativa do ano que vem, o ano de 2013, o que será, e vamos falar de esporte. Vamos aproveitar, estamos aqui com Everaldo Souza, ele que é representante da Secretaria de Esporte de Salvador, vai bater um papo com a gente, tirar as dúvidas, enfim, o que na realidade é, o que não é, tudo que aconteceu na gestão de João Henrique, o legado que deixa para o próximo prefeito de Salvador, ACM Neto. Everaldo, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, telespectadores do programa Turma da Bola. Nós estamos aqui para falar das ações da Prefeitura, da Secult Coel, com a coordenação de esporte do município de Salvador. Muito bem, então vamos tirar as dúvidas de vocês. Márcio Júnior está aqui com a gente também, vai falar 87% da Arena Fonte Nova concluída. Já vai começar a botar já o gramado, né? Que era a previsão para esse mês. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, os amigos aqui do Turma da Bola. 87% das obras concluídas, isso do estádio. Só que ainda vai ficar faltando o torno, né? A questão do estádio está praticamente pronta. Em maio já tem Bavi, previsão é para estrear no Bavi, no aniversário da cidade, dia 29, março, na verdade. Mas ainda fica faltando o entorno e o restante daquela região ali do Dique do Tororó, ainda faltam essas obras. Mas o estádio em si já está praticamente pronto. Bateu o papo com o Everaldo? Everaldo, a gente sabe que já entra no governo, termina aí a gestão de João Henrique, onde você participou dentro também da secretaria, e aí a gente pergunta, né, o que o próximo prefeito vai encontrar, qual o legado que deixa essa secretaria, esse governo para o próximo prefeito de Salvador, que assume dia 1º agora? Paulo, nós não podemos nos deixar assim muito animado, porque por mais que se tenha feito, ainda é muito pouco para o esporte da Bahia. Nós estamos relegados aí a terceiro, quarto plano no cenário nacional. A Bahia ainda Salvador não tem um ginásio de esporte que seja apto para atender aos jogos nacionais e internacionais. Nós não temos uma piscina olímpica, nós não temos pista de atletismo. Aliás, tínhamos e foi destruído e prometeram entregar uma nova e até agora não saiu. No plano municipal nós também não conseguimos realizar porque são obras vultuosas e caras e para o município tem sido difícil. Mas o governo municipal, através da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, secretário João Carlos Bacelar, através da nossa coordenação de esporte do professor Edmilson Machado, Edmilson Pombinho, que jogou futebol por muitos anos pelo Bahia, pelo Botafogo do Rio de Janeiro,
né? Ele deu uma nova dinâmica à secretaria quando assumiu há 2 anos atrás, e nós procuramos, dentro do possível, deixar um legado desse governo João Henrique para a comunidade de Salvador. Nós temos agora reinaugurado essa semana atrás, as 5 quadras de tênis da Boca do Rio. São 5 quadras de tênis públicas que a população toda de Salvador tem possibilidade de entrar, chegar lá, fazer uma carteirinha com a coordenadora Dalva, o professor Júlio, e você já é apto a praticar o tênis. Nós temos também construído em março um ginásio de esportes, né? Para 400 pessoas na arquibancada, o ginásio Nelson Cazumbar. Todos vocês do esporte conhecem Nelson Cazumbar, um lateral direito da década de 60 e 70, foi campeão de 66 pelo Leônico, jogou no Bahia também, e o secretário, através de Edmilson Pombinho, teve a honra de dar ao nome desse estádio do falecido Nelson Cazumbar. Vamos acompanhar algumas matérias aqui que a gente fez ao longo do ano a respeito das ações da prefeitura, a avaliação que a gente tem. Depois vamos ver a matéria, depois eu tiro a avaliação que fizemos dessa questão da gestão pública, que a gente não consegue enxergar a gestão de Salvador sem passar pelo governo do estado, né? A exemplo que você pontuou aí sobre a piscina olímpica, que na hora que implodiu a Fonte Nova, a ideia era que teríamos uma nova piscina para ser inaugurada em 2010, se eu não me engano. Mas infelizmente até agora não foi inaugurada. A única que tem, que é lá do Esporte Clube Bahia, infelizmente está seca e não há uma previsão. O governo tirou uma piscina e outro erro de gestão do governo do estado, deixar muito bem claro, porque se tinha do Bahia, então agregava do Bahia e continuava todo mundo treinando lá. Mas a gente começa a perceber que o projeto não era um projeto de esporte, era um projeto de poder, de governo, é a avaliação que a gente tem. Mas vamos ver as matérias aí, principalmente de Cajazeiras. Tem uma matéria aí que a Viviane fez ao longo do tempo e a gente pode falar e a gente vai comentar em cima dessa matéria do legado, né, que a gente vê com muita tristeza do esporte deixado pela gestão de João Henrique. Um estado que já teve grandes nomes no cenário nacional de basquete, como Gilson, Rato e Israel, a cada dia vê a sua safra sendo reduzida e os problemas na Bahia são inúmeros. Qual foi a última conquista baiana em um brasileiro adulto? Adulto há muito tempo que não tem. A última deve ter uns 17 anos, foi o campeão do Nordeste, a Associação Atlética da Bahia. Porque não temos espaço para fazer o basquete. Sabe que o basquete hoje é o esporte que mais dificuldade tem, porque tem que ter uma tabela no colégio público hoje, raros colégios públicos hoje tem uma tabela para basquete. Futebol você bota dois chinelos e faz um gol. O basquete não, o basquete tem que ter tabela e infelizmente aqui não tem. Com a implosão da Fonte Nova há 2 anos, o Antônio Balbino, o único grande ginásio público que ainda havia em Salvador, deixou de existir. Não tem mais espaço. O único clube tipo do campeonato hoje baiano aqui são as pessoas que privatizam, chegam lá e alugam o espaço para colocar um time de basquete. Lançado pelo governador Jacques Wagner em outubro de 2008, o ginásio poliesportivo de Cajazeiras demorou quase 1 ano e meio para sair do papel. Mas a felicidade pelo início da construção em março de 2010 durou pouco. Uma incompatibilidade técnica entre projetistas e construtora paralisou a construção que hoje, 2 anos após o início das obras, sequer dá pistas de um ginásio. A situação do local não é das melhores. O mato está crescendo sobre as ferragens que ainda serão usadas na obra e estão expostas ao sol e à chuva. O orçamento total do ginásio, que está sendo construído numa área de 10 mil metros quadrados do loteamento Cajazeiras, prevê gastos de quase 6 milhões de reais. A construtora, contratada em março de 2010, teria prazo de 570 dias para concluir a obra, ou seja, o equipamento deveria estar pronto desde outubro do ano passado. De acordo com um dos líderes comunitários do bairro, o descontentamento da comunidade devido à situação é geral. A comunidade está pedindo mais ênfase, né, para que essa obra realmente venha acontecer. Queremos solução, trabalho e educação. Queremos solução, trabalho e educação.
Há ainda os que aguardam ansiosos pela inauguração do espaço, como Cássio Moreira, que é atleta e diretor da Liga de Basquete de Cajazeiras. Bem, isso aqui é um absurdo, né? Porque eu era pequeno, o pessoal já prometia que ia ter essa construção, que ia melhorar aqui a situação da gente, para todo mundo que pratica os esportes. Então, eu pratico basquete, mas muita gente joga também futebol, vôlei. Tem times aqui em Cajazeiras, a gente precisa treinar. A Liga do Bairro tem mais de 40 atletas que se contentam em treinar numa quadra descoberta, localizada em Fazenda Grande 3. Esse momento de chuva aí não é propício pra gente, porque não tem como utilizar a quadra, ninguém pode cair, se machucar. Temos também nossos projetos com as crianças. A gente não pode colocar as crianças para jogar com quadra em poça d'água, rachada, cheia de problemas. O equipamento usado pelos atletas é público, mas foi entregue sem as medidas oficiais. E para remodelar foi preciso juntar dinheiro dos integrantes. Quando eles entregaram, estava no cimento puro, não tinha linha de futebol, nem vôlei, nem basquete. A quadra chegou toda pura aqui, só no cimento. Aí a gente, conjunto com a Associação de Moradores, fizemos as linhas, tiramos todas as medidas corretas. Aí hoje em dia a gente pode poder jogar aqui. E o aro? O aro é uma bola de basquete, não passava pelo aro. A gente teve que ir em programa de televisão para reclamar, para o pessoal tomar as medidas e trocar. Quando o pessoal entregou, a girafa, ela vinha colada junto com a tabela, não tinha condições de jogar. A gente teve que fazer o reposicionamento dela, teve que colocar a girafa mais lá atrás, que é essa parte branca aqui do fundo. Os que viveram os bons tempos do basquete na Bahia sentem o peso da situação atual. O baiano Gilson, que brilhou no basquete brasileiro na década de 70, é um bom exemplo da queda do esporte no estado. Ele não esconde a falta que faz um ginásio público que atenda aos padrões exigidos mundialmente. A falta de um ginásio público também dificulta essa evolução do basquete em Salvador? Ora, veja bem, não resta dúvida, dificulta muito, porque hoje nós contamos aqui para fazer um evento de nível nacional, dependendo do Salesiano, que tem um ginásio que não deve chegar a caber 1.000 pessoas, mas tem um ótimo piso, mas é muito acanhado, ainda é pequeno, como tem em Fortaleza, como tem em Sergipe, como tem em Maceió, espaços de encontro cívico mesmo, né? Para grandes eventos esportivos, você trazer uma seleção brasileira de veteranos, de basquete, de futsal, de vôlei, para trazer uma seleção principal do Brasil para jogar aqui, de vôlei, então, para termos a mesma condição de ver algo como eu vi, quando tínhamos o Antônio Balbino. Atualmente, com 56 anos, Gilson teve um passado glorioso no basquete, compondo algumas vezes a seleção brasileira. Inclusive, ele esteve presente na vitória brasileira memorável de 1978, quando o jogador Marcel arremessou a bola do meio da quadra no último segundo da partida contra a Itália e fechou o placar em 86-85, dando ao Brasil o 3º lugar no Mundial disputado nas Filipinas. Eu cheguei à seleção aos 16 anos de idade. Na verdade, eu fui descoberto pelo técnico da seleção principal, chamado Togo Renan Soares, o Canela, considerado como o maior técnico de todos os tempos que o Brasil já teve, e que dirigiu a equipe do Flamengo do Rio. Ele me conheceu aqui num trabalho iniciado pelo saudoso professor Nelson Nascimento, e o professor Nelson Nascimento me deu a oportunidade de treinar contra a equipe da Guanabara, e aí o técnico da seleção brasileira percebeu que eu tinha um grande futuro em termos de seleção. Eu tinha na seleção o Biratã, o saudoso Biratã, um dos maiores jogadores de todos os tempos que o Brasil teve também, né? O Hélio Rubens, tinha o Zé Geraldo, o Adilson, tinha o Carioquinha, nós tínhamos assim, grandes nomes, e junto comigo estava também o Marcel de Souza. Outro exemplo é Adriano Reis, que conquistou o Campeonato Nacional Estudantil em 1986, feito que não é repetido há muito tempo. Uma lembrança maravilhosa, em 1986, a equipe comandada por Carmilton, ficamos cerca de 2 semanas no Espírito Santo, e a final foi contra Brasília, onde fomos campeões, mas um dos jogos mais marcantes, inclusive, foi contra a equipe de São Paulo, né, onde nós, baianos, realmente intimidamos os paulistas com gritos de guerra, uma equipe fantástica.
Mas hoje a realidade é outra. Com o fechamento dos clubes e a falta de um ginásio público em Salvador que atenda aos padrões internacionais do basquete, a solução para os que querem crescer no esporte é deixar o estado. Por que você decidiu jogar no Flamengo? A questão de estrutura, investimento, tudo isso sim. Aqui o estado não investe no atleta, perde muito atleta de ponta por questão de investimento. Mas nem sempre existe uma boa adaptação fora da Bahia. O atleta retorna, porém, sem chances de continuar levando a carreira no esporte, o talento acaba se perdendo. E por que voltou para Salvador? Questão de adaptação e também preconceito nordestino muito grande lá. Você ainda vê alguma chance de se profissionalizar no basquete morando em Salvador? Moro em Salvador não. Salvador peca muito em questão de um ginásio, um auxílio, alguém ali para estar acompanhando, um fisioterapeuta, disponibilidade para um clube. Clube aqui não tem basquete, não tem investimento nenhum em esporte olímpico, só o futebol. Com a falta de estrutura na Bahia, as escolas passaram a ser o alicerce do basquete. E só os colégios particulares que têm basquete hoje. Mas o número de praticantes da modalidade também vem diminuindo nas escolas. O número de atletas que procuram basquete hoje caiu comparado a algumas décadas atrás? Sim, ultimamente tem caído muito, acho que em função de divulgação, de jogos, falta de motivação. O próprio fato da seleção brasileira masculina estar ausente de várias Olimpíadas, só retornando agora, né? Me parece que passou 3 Olimpíadas, são 12 anos. Isso tem desmotivado um pouco. Aí a procura pelo futsal e por outras modalidades tem aumentado, mas o basquete tem diminuído. Sem infraestrutura, as vitórias de outrora ficam apenas nas lembranças daqueles que puderam viver um tempo melhor. E os talentos de hoje ficam no caminho. Pronto, assim que está vendo aí, Everaldo, está aqui representante da Secretaria de Esporte da Prefeitura de Salvador, a gente percebe aí a dificuldade que tem a comunidade desse local e a gente vê que tem uma quadra, um ginásio, um suposto ginásio do governo do estado, onde você vê claramente lá as ferragens no chão, as dificuldades, e tem outra também que é da Prefeitura, que a gente viu ali, inclusive o rapaz lá da comunidade fala que o aro não dá para cair uma bola de basquete, dava para cair uma bola de basquete que eles trocaram, era uma bola chuveirinho, né? Qual a explicação que a Secretaria dá a respeito disso? Paulo, fica complicado a gente aceitar isso, né? Mas com certeza essa obra não foi executada através da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. A gente subordinada a ela, a COEL, Coordenação de Esporte. Com certeza não passou por nós. Essa aí é uma falha inadmissível, que não pode acontecer. Eu acho que todas as quadras esportivas construídas na cidade de Salvador têm que passar pela coordenação de esporte para ser. Mas hoje em dia a DESAL faz quadras esportivas, a SUCOP também constrói essas quadras esportivas. Então deve ter passado por lá alguma empreiteira, ter colocado essa tabela de dimensões não compatíveis com o esporte. Essas obras, a Secretaria de Esporte, ela não é consultada, não consulta a Secretaria de Esporte, porque a Secretaria de Esporte tem as medidas certas para se fazer isso. A empreiteira só quer ir lá ganhar dinheiro e pronto. Aí deixa aí esse balaio de gato aí para a comunidade. Vocês têm que me explicar, não tem jeito. Infelizmente não somos Secretaria de Esporte, é uma coordenação de esporte, Paulo, subordinada à Secretaria de Educação. Então essas obras, logicamente que deveriam passar por lá, mas por algum outro motivo não passaram. Então a gente fica, infelizmente, sem poder atender. Com certeza a coordenação de esporte tem todas as dimensões das quadras poliesportivas para dar orientação às construtoras realizarem. Você, como está nessa secretaria, a coordenação de esporte? É que não é secretaria, não subordinada à Secretaria de Educação. De Educação. Que já é um absurdo. Pois é. Que já é um absurdo.
Agora, qual é a avaliação que você faz, o motivo de tantos erros assim nessa questão, o porquê? Porque o que é que falta? Na verdade, até uma dica, inclusive, para o prefeito que vai ser no dia 1º. Justamente é uma boa dica para o novo prefeito ACM Neto, é que essas obras sejam executadas em parceria, né? Não uma empreiteira subordinada a uma coordenação ou a esporte. Eu acho que tem que ser em parceria, todos os setores devem ter consultado. Principalmente a coordenação de esporte, porque ela é dotada de conhecimento técnico para dar as dimensões legais a esses espaços públicos. Agora, uma pergunta. O que é que o próximo prefeito vai ter de legado? O que deixa para ele quadra, parceria com o governo do estado? O que é que tem? O que é que o próximo prefeito vai pegar dessa Secretaria de Educação? Vocês têm o esporte é uma extensão da Secretaria de Educação do município? Tem alguma parceria com o governo do estado, construção de novas quadras? O que é que o próximo governo vai receber? Porque é o seguinte, ó, aí você vê essas imagens dessa quadra aí, você vê que se chover, o menino pode jogar. Você vê que ali é o seguinte, ela é ondulada, né? O piso ele não é correto, ele está cheio de... Inclusive causar lesões. Você vem correndo em alto nível em um nível e quando você vai dar um outro passo, seu corpo desce abaixo do nível que você estava. Pode causar lesões. Você vê que ao fundo tem um parque que parece mais uma selva, né? Sem cuidado. E aí o rapaz chegou ali fazendo, você vê as medições. E aí, o que falar, Everaldo? É um dos grandes problemas das obras públicas, realmente a mão de obra não qualificada, logicamente, e depois da obra pronta, não tem uma pessoa que administre. Então essa obra, logicamente, vai ficar lá relegada à comunidade. Utopia nós não vamos conseguir. Mas com certeza nós precisamos fazer parcerias do projeto Adote uma Quadra, que nós já temos lá na Boca do Rio, fazer em outras quadras para que empresas privadas se tornem padrinho dessas quadras para poder dar manutenção no dia a dia, porque o desgaste é muito grande nas quadras e, infelizmente, só depois de deteriorada que o poder público vai para consertar. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você, Geraldo. Por que a Prefeitura de Salvador não fez mais para o esporte de Salvador? O que é que faltou? O que é que aconteceu? Olha, eu acredito que o esporte... Eu sei que você veio aqui, meteu a cara para bater, é louvável isso. A gente sabe que no fim de governo jamais será uma pessoa com a coragem que você teve aqui de vir. Eu sei que você não pode responder por tudo, mas é a pergunta que a gente tem que fazer, não tem jeito. Se não puder chegar lá o prefeito ou o secretário de Educação, mas a gente tem que fazer para você. O que não fez mais? O que aconteceu de essa paralisação, esse descaso com o esporte da Bahia, principalmente o esporte de quadra, que está fadado a acabar? Porque o governo não faz nada. E a prefeitura, quase nada. O que aconteceu? Olha, infelizmente nós não conseguimos ampliar nem reformar muitas quadras em Salvador, mas conseguimos algumas quadras em parcerias. Nós temos aí um projeto, o Verão Coca-Cola, com a Litoral Turismo, que nós fizemos a Copa Coca-Cola e conseguimos, através desse projeto, através de... Mas de que essa de Copa? Rilson, De quê? Copa Coca-Cola que atende toda a cidade de Salvador, trabalha com 32 clubes de toda o bairro de Salvador, futebol. Esse ano nós trabalhamos futebol com a empresa Litoral Norte. E dentro disso, nós solicitamos à empresa que requalificasse alguns campos. Então foram requalificados nessa Copa 5 campos, né? A Pronaica em Cajazeira, São Cristóvão, né? O Bariri. Então 5 campos foram requalificados através dessa empresa, através dessa Copa. Então, como nós não temos verba, falta verba, a coordenação de esporte infelizmente não é dotada de verba. Nós temos 3 milhões e que não podemos gastar 800 mil, infelizmente. Não, tem 3 milhões, não pode gastar 800 mil? Infelizmente a verba foi, como a gente dizia, foi cortada e aí nós não ficamos praticamente à dependência da Secretaria de Educação, que tem procurado
resolver através do secretário. Eu acho que o novo gestor da cidade vai encontrar uma fórmula para que a coordenação de esporte agora vai se tornar diretoria de esporte, passe a ter uma verba plausível para poder construir e reformar essas quadras. A gente tem que aproveitar agora Copa do Mundo, Copa das Confederações, né? Para deixar um legado para nossas crianças. E esse legado pode vir na reforma dessas quadras, desses campos, para atender melhor as nossas comunidades. Tem aí, a FIFA tem projetos, a sociedade civil organizada tem projetos e a prefeitura está empenhada em participar desse projeto para deixar realmente um legado após a Copa das Confederações e a Copa de 2014. Você tocou no assunto. Copa das Confederações, Copa do Mundo, né? O que o governo João Henrique deixará para Assênio Neto, no caso, qual o plano de ação que deixa, principalmente essa pasta de esporte? O que é que essa pasta de esporte deixa para o próximo prefeito? Qual o plano de ação que deixa, principalmente, vamos deixar, Copa das Confederações, começa agora. Foi criado no governo João Henrique o escritório da Copa. É através do escritório da Copa que é elaborado todos os projetos a nível de Copa das Confederações e Copa do Mundo. E o novo gestor já designou um novo coordenador dessa Copa, um novo diretor dessa pasta? Dessa pasta, né? Que vai assumir a partir de agora, de 1º de janeiro, e dar continuidade aos entendimentos. Porque esses entendimentos já estão tendo reuniões e mais reuniões com toda a coordenação de esporte, os setores todos envolvidos da Secretaria Municipal de Educação, de Infraestrutura e com certeza já tem um caminho andado. O escritório da Copa já está articulado para a Copa das Confederações. Agora o que nós precisamos realmente fazer mais parcerias com as entidades públicas civis, né? Tem alguma parceria com o governo do estado? Em construção de quadras, piscinas? Não, por enquanto não tem parceria. Esse governo não teve essa parceria? Não teve parceria nenhuma. Enquanto construção de quadra poliesportiva, nós tínhamos uma parceria do projeto Segundo Tempo com o governo, mas devido aos escândalos esse projeto acabou terminando. Nós tínhamos parcerias nas escolas e alguns nos projetos da gente de Itapuã e de Boca do Rio. Olha, o governo quer trazer as Olimpíadas Escolares, pasme, para Salvador em 2014. Disputar onde? É isso que eu vou perguntar ao Everaldo, ele que viveu quando estava aí na secretaria, com esse, é um departamento, né, Everaldo? Uma coordenação. Pronto. É uma coordenação. Temos condições hoje, a leitura que você faz, pelos equipamentos que a gente tem aqui, você acha que tem condições de a gente sediar em 2014 as Olimpíadas Escolares? Até porque o governo do estado, pasme, o handball teve esse mês o evento lá na cidade de Cuiabá, no mês passado, em Cuiabá, e o handball da Bahia passou para disputar o 3º lugar com a seleção lá do Amazonas. O problema é que a Sudesb comprou a passagem um dia antes e eles tomaram o WM e trouxe a medalha para a Bahia. Então a medalha não veio para a Bahia nas Olimpíadas Escolares. Se a gente não teve condições de disputar lá porque não teve comprar a passagem de antes, será que a gente tem condições em 2014 de fazer aqui as Olimpíadas Escolares? Não temos nenhuma, infelizmente não temos equipamento público nenhum. Não acredito que daqui para 2014 vamos ter uma quadra poliesportiva com dimensões oficiais, uma piscina de 50 metros para atender, além de ter uma pista que o governo do estado ficou de entregar. Pituaçu, uma pista, até hoje não temos. Nós temos em Simões Filho uma pista que atende até as dimensões lá oficiais, mas dentro de Salvador, infelizmente, vamos ter que trabalhar muito para ter esses espaços esportivos aqui adequados ao esporte nacional. Aí eu me pergunto, Aracaju? Tem Aracaju com Salvador, com todo respeito aos nossos irmãos de Aracaju, mas tem quadras com qualidades de esporte, Salvador não tem. É vontade política
ou a gente não tem gestão lá de cima? Estou falando lá do topo, até porque você está numa escada bem abaixo da intermediária. É o que acontece? Você que viveu dentro do ambiente de secretarias, de departamentos, o que de fato acontece? Por que tanta dificuldade em ter um governo eficiente que dê visibilidade ao esporte? Eu acho que precisa ter uma evolução no esporte. As associações desportivas têm que se manifestar para se impor, né, perante as autoridades, porque se você vai numa comunidade que peita a rua, que joga pneu, as autoridades aparecem, mas as autoridades esportivas dentro de Salvador não se manifestam, ficam isentas. Foi criada a Secretaria de Esporte e foi extinguida e ninguém se abalou, ninguém tem nada. Um ou outro que realmente se comove e tentou viabilizar a não retirada da secretaria, entre eles, eu não sei se eu posso citar o vereador, eu posso citar Pode, aqui claro. o nome, o vereador Telcena, que é um baluarte do esporte, ele tem ajudado muito aqui, mas infelizmente sozinho não pôde permitir que essa secretaria continuasse. Então precisa empenho político, não resta dúvida, precisa verba. O esporte precisa ser valorizado sim nessa terra. O esporte que pode contribuir muito bem com a ressocialização das nossas crianças. Nós podemos agora com o prefeito, novo prefeito gestor, que já disse que tem interesse em fazer a escola de tempo integral, e a gente pode usar esse contraturno com esporte, com educação, com cultura e lazer, para essas crianças ficarem dentro da escola e não terem outra alternativa. Se ela não tem alternativa, acaba se fileirando por outras aventuras não propícias à nossa juventude. E nós precisamos, com certeza, dessa ferramenta esporte, dessa ferramenta educação física, que é muito importante na vida social do ser humano. Você tem uma ideia, a gente vai nos bairros comunitários e aos domingos não tem mais fonte nova, mas tem baba, tem torneio, tem campeonato, que a comunidade em si se organiza e faz. acontecer. O poder público precisa chegar a essas comunidades e apoiá-la para que o esporte possa acontecer. Para encerrar aqui, Everaldo, você ficou quanto tempo dentro da gestão pública de João Henrique? Eu estou há 3 anos na subcoordenação de esporte, em parceria com o meu amigo e irmão Edmilson Pombinho, e nós temos tentado lá todo possível, junto com o secretário João Carlos Bacelar, atender às demandas da sociedade. Uma coisa também que precisa ficar esclarecer, a sociedade civil precisa se organizar, porque muitas vezes nós temos condições de adquirir alguma verba, algum patrocínio, mas a entidade não é registrada, a entidade não tem CNPJ, e essas entidades precisam nos procurar. Coordenação de Esporte, COEL, com e-mail secutcoel@gmail.com, ou então no 2105 2815 ou 2807, procurar a secretária Andréia, ou o coordenador Edmilson, ou o subcoordenador Everaldo, porque a Copa do Mundo está aí, está chegando verba, e nós vamos sim conseguir ajudar as escolinhas, principalmente as escolinhas registradas. Nós vamos poder dar um apoio para deixar um legado para essa comunidade. Não adianta a Copa do Mundo vir para Salvador e não deixar um legado, sair a Copa e os turistas vão embora e os campos continuarem aí desajeitados. Nós precisamos deixar um legado, sim, esportivo para a nossa comunidade, e com certeza o novo gestor vai se incumbir disso. Qual é a mensagem que se deixa, para encerrar aqui, qual é a mensagem que se deixa para quem vai ocupar essa pasta agora, pela experiência que você teve, o que é que tem que ser feito? Qual é a mensagem que se deixa para ele? Eu acredito, infelizmente, apoio político, se cercar de apoio político e verba para poder realizar as obras necessárias. A verba pode vir do poder público, como pode vir também da iniciativa privada. Então tem que se articular politicamente para adquirir essa verba e poder ajudar essa cidade que é tão carente de espaços públicos. A expansão imobiliária, infelizmente, está tirando aí
os espaços públicos que a gente tinha, os campos estão sumindo, as quadras estão sumindo, a se tornarem prédios, tornarem edifícios, moradias, comércio. Isso não pode existir mais dentro de Salvador. A gente tem que preservar esses espaços públicos porque é uma economia para as pessoas que estão ali e um meio de socializar e tirar essas crianças de outros caminhos. Obrigado, Everaldo. Eu gostaria de agradecer a Turma da Bola e deixar aqui a mensagem de um Feliz Natal, um ano novo repleto de muita saúde e felicidades a todos os soteropolitanos. Muito bem, eu vou ao break e volto daqui a pouco com outras informações aqui no programa Turma do Esporte. Oi, por favor, pense nisso. A cada ano, 5 milhões de crianças morrem de desnutrição com menos de 5 anos de idade e 500 mil morrem de sarampo. Por isso, nesse momento, as equipes de Médicos Sem Fronteiras estão salvando vidas em mais de 60 países, levando ajuda médica às pessoas que mais precisam. Médicos Sem Fronteiras é uma organização humanitária independente de poderes políticos e econômicos que atende vítimas de tragédias como fome, guerras, epidemias, terremotos e tsunamis. Para milhares de pessoas, Médicos Sem Fronteiras é a única esperança. E tudo isso só é possível graças à ajuda de pessoas como você. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Ligue agora para 0800 941 0808 ou acesse msf.org.br. Com apenas R$1 por dia, R$30 por mês, você ajuda a salvar milhares de vidas. Por exemplo, com R$30 mensais, conseguimos dar água potável para 100 vítimas de uma catástrofe ou tratar de uma criança desnutrida por mês. Em outubro de 2010, nós vivemos um surto de sarampo em Moçambique. Foi muito difícil, pessoas morrendo dentro de casa, sem acesso a medicamentos. Nos dias de hoje, as pessoas morrerem de uma doença prevenível por vacina é inadmissível. Em 2009, Médicos Sem Fronteiras tratou de 250 mil crianças desnutridas em 34 países e vacinou mais de 7 milhões contra a meningite. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Ligue agora para 0800 941 0808 ou acesse msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. A Vila Olímpica da Fonte Nova foi desativada em maio de 2010 e 3 meses depois demolida junto com o estádio. Hoje, a nova Arena Fonte Nova já desponta com ar de modernidade. Porém, a área era muito mais que o palco do futebol para a capital baiana. Era também o local que abrigava há 20 anos dezenas de modalidades esportivas. Abraçava mais de 3.000 alunos gratuitamente, além de atletas e para-atletas de alto rendimento. A maior perda para a cidade foi a piscina de 50 metros, a única que ainda havia em Salvador com medidas oficiais. Agora, Salvador se tornou a única grande capital do Brasil sem uma piscina olímpica. O projeto da Piscina Olímpica de Salvador, que deve substituir o complexo aquático da Fonte Nova, foi lançado em setembro de 2009. A piscina ficará localizada na Fundação da Criança e do Adolescente, a Fundac, localizada na Avenida Bonocô, em Salvador. O projeto contempla uma área de 5.900 metros quadrados e foi avaliado em R$4.500.000 e deve possuir toda a infraestrutura capaz de abrigar competições a nível nacional e internacional. Mas o que deveria ser uma realidade ainda parece um sonho. Nossa equipe esteve no local e não pôde observar uma grande evolução do equipamento. Não havia ninguém trabalhando na obra. Então, no dia seguinte, resolvemos gravar uma entrevista com o órgão responsável pelo projeto. O lugar solicitado por eles para a gravação foi a própria obra.
Então, voltamos à Fundac e nos deparamos com a grande surpresa. Vários operários trabalhando, tinha até caminhão e trator funcionando. O local nem parecia o mesmo. E para completar, teve gente que confessou que nunca havia trabalhado ali antes. Hoje é o seu primeiro dia? Correto. Apesar dos 3 anos que já se arrastam para a conclusão, o coordenador da CETRI, Marcos Pimentel, conceitua a demora no andamento da obra, que tinha prazo de entrega de menos de 1 ano, como algo normal. Como você pode ver, a chuva atrapalha um pouco, né? Essa fase ela ainda vai ter mais a duração de 3 meses, o projeto definitivo já está sendo elaborado para ser licitado e construído. Acreditamos que até o ano que vem essa piscina deve estar pronta. A Federação Baiana de Natação também sente o peso da situação atual. Esperando a boa vontade, né, dos governantes em nos ceder mais uma vez a piscina para que a gente possa manter o nível da natação alto como sempre foi. Você diria que a natação baiana hoje está restrita aos colégios particulares? 80% sim. E tomara que eles não saiam, senão nós vamos penar e muito. Mas o atraso na conclusão da obra vem incomodando os amantes da natação, principalmente os grandes atletas, como Edivaldo Valério, único nadador da Bahia que conseguiu conquistar uma medalha olímpica até hoje, feito realizado durante os Jogos Olímpicos de Sydney. Mas Edivaldo foi derrotado pela falta de estrutura do estado, principalmente da capital baiana. A gente vê clubes tradicionais hoje em Salvador fechando suas portas, o Clube Português, Espanhol, a Associação Atlética, o Baiano. E com isso, as coisas aqui em Salvador, cada vez mais, estão mais difíceis, e sem estrutura, sem uma perspectiva realmente de que daqui possa a gente fazer um trabalho bacana e pensando em uma medalha olímpica. Com a carência de piscina pública na Bahia e a ausência de um equipamento que atenda aos padrões internacionais, um dos maiores estados do Brasil acaba ficando restrito à natação escolar. E os professores e jovens talentos que sonham se profissionalizarem sentem o impacto da realidade atual. Então cresceu muito a natação dentro das escolas, mas ficou muito restrito, né? Porque nós não temos, às vezes, uma estrutura para poder comportar e dar, né, esse suporte para esses atletas de alto nível. A juventude que sonha em crescer no esporte também demonstra desapontamento. Com apenas 14 anos, Tayana Tainara nada e estuda no Salesiano e já coleciona títulos de gente grande, como o de vice-campeã brasileira, mas já sente o peso da falta de uma piscina olímpica em Salvador. Já tem uns 2 anos já que a Bahia está sem uma piscina de 50 e já tem 2 anos que os atletas sentem muita dificuldade em conseguir índices para brasileiros e outras competições até em nível mundial, porque é complicado você nadar uma piscina de 5 para fazer um índice de piscina de 50. A cidade não oferece hoje as mínimas condições estruturais para o desenvolvimento do esporte em alto rendimento. Sem apoio e sem infraestrutura, muitos talentos ficaram pelo caminho e os nadadores baianos tiveram que se adaptar a um meio que pudessem evoluir como atletas. E este meio é o mar. Atualmente, o estado é o maior celeiro de atletas de maratonas aquáticas. Foram das águas calmas e mornas da costa baiana que surgiram diversos talentos, como Alan do Carmo, 3º colocado na Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas. Tive essa adaptação na natação, né, na piscina, e fui mudando aos poucos para o mar, participando de competições aqui no estado, que é muito forte. Vim me adaptando aos poucos, fazendo a travessia e crescendo com as provas, fazendo brasileiro, depois passei a participar de etapas da Copa do Mundo, de campeonato mundial. Então foi uma transição assim muito rápida para mim. Uma das poucas atletas locais que é destaque nas piscinas, a nadadora Suelen Aline, também vem mostrando que está perfeitamente adaptada ao mar. A natação da Bahia está perdendo muito sem uma piscina de 50 metros, então o que resta é recorrer à maratona, né? Eu gosto também de prova fundo, então acho que uma coisa conciliou com a outra.
Com a carência de piscinas em Salvador, a solução foi se adaptar ao que a natureza deu à boa terra. Assim, várias escolinhas de natação passaram a ser montadas nas águas salgadas do Atlântico. A exemplo da equipe Peixinho de Natação do Porto da Barra, que de segunda a sábado trabalha com dezenas de atletas nas categorias Mirim, Pets, Infantil, Pré-Master e Master. O projeto é idealizado pela professora Sulamita Araújo, conhecida como Peixinho, apelido ganho na época em que foi atleta e destaque da natação baiana. Com o sonho de dar seguimento ao esporte do coração, Sulamita estudou educação física e, ao se deparar com a carência do esporte na Bahia, resolveu usar as águas do Porto da Barra para fomentar a natação. Vi que tinha um público grande de procuras, né, de natação e que não tinha condição de pagar. E enquanto a piscina ainda está longe da realidade, os nadadores se contentam com o litoral baiano.